Você já sentiu o peso da vida te empurrando para baixo, como se todas as portas estivessem fechadas diante de você, e nada, absolutamente nada, parecesse dar certo? Talvez você esteja nesse momento agora, olhando para o teto em silêncio, se perguntando: onde foi que perdeu o rumo? Onde foi que a esperança escorregou dos seus dedos e deixou um vazio que dói mais do que qualquer ferida física? Essa é a realidade de muitos corações que hoje acordaram sem ânimo, sem perspectiva, sem energia para acreditar que algo pode mudar. Mas é justamente nesse lugar escuro que Deus escolhe agir. E é por isso que você está aqui agora, porque Ele quer falar com você através desta mensagem. Muitas vezes acreditamos que a vida é feita apenas de esforço humano, de diplomas, de contatos, de sorte. E quando algo não acontece como planejado, pensamos que somos incapazes, que não fomos escolhidos, que não temos valor suficiente para conquistar aquele emprego, abrir aquele negócio, encontrar aquele caminho que tanto desejamos. Mas a verdade é que a vida espiritual tem leis que o mundo não enxerga. O que parece fechado, trancado, inalcançável aos olhos humanos, pode ser justamente o que Deus está preparando para abrir de forma inesperada. A sua dor, a sua espera, não são castigos, são preparação. A palavra de Deus nos mostra que grandes homens e mulheres passaram por desertos antes de entrar na terra prometida. José, por exemplo, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, humilhado, esquecido em uma prisão injusta. Mas foi nesse tempo de silêncio, de injustiça e solidão, que Deus estava preparando o coração dele para algo muito maior: governar o Egito, salvar nações da fome e transformar a história da sua família. O que parecia um fracasso irreversível era, na verdade, o caminho que Deus usava para levá-lo até o propósito. E se José precisou passar pelo silêncio para viver o extraordinário, por que você acredita que está sozinho nesse momento? Talvez hoje você esteja vivendo como José no cárcere, preso em circunstâncias que parecem te sufocar sem entender o que Deus está fazendo, mas saiba, Ele já escreveu a sua vitória. Cada lágrima que você derramou foi recolhida. Cada oração que você fez foi ouvida. Cada suspiro que você soltou no cansaço não passou despercebido diante do trono de Deus. Você não foi esquecido. Pelo contrário, você está sendo moldado, preparado, fortalecido para o que está por vir. E eu sei que nesse momento talvez o seu coração grite: mas eu não aguento mais esperar. Eu não tenho forças. Eu preciso que algo aconteça agora. Eu entendo a sua dor. E Deus também entende. Ele não espera que você seja forte o tempo todo. Ele só espera que você confie, ainda que com as mãos trêmulas e o coração cansado. Porque quando você não consegue andar, Ele te carrega. Quando você não consegue falar, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Quando você não consegue acreditar, Ele permanece acreditando em você. Agora feche os olhos por um instante e imagine: as portas que pareciam trancadas começam a se abrir. Aquela vaga que parecia impossível de conquistar se torna sua. Aquele projeto que parecia morto recebe vida. Aquela relação que parecia quebrada encontra restauração. Aquilo que parecia não ter saída, Deus transforma em testemunho. Esse é o poder da oração. Esse é o poder da fé. Não é sobre o que você pode fazer, mas sobre o que Ele pode fazer através de você. O salmista declara no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não é dos homens, não é da política, não é do acaso. O seu socorro vem do Senhor. Ele abre portas que ninguém pode fechar. Ele cria caminhos onde não existem estradas. Ele transforma um coração quebrado em fonte de esperança. Ele não se limita ao que você enxerga. Ele age no invisível, no silêncio, nos bastidores da sua vida. E talvez você esteja pensando: mas eu já orei tanto, já pedi tanto, e nada mudou. Deixa eu te dizer algo com todo amor. Quando você ora, algo sempre acontece, ainda que você não veja. É como plantar uma semente. Você não vê a raiz crescendo debaixo da terra, mas ela está lá, se expandindo, criando força, até que um dia brota e floresce. A sua oração é essa semente. Não desista só porque você ainda não viu o resultado. Continue regando com fé. Continue confiando, porque o tempo de Deus é perfeito. E eu quero agora conduzir você a uma oração que não é apenas palavras, mas uma chave espiritual, que pode abrir portas diante de você. Respire fundo, coloque a mão no seu coração e repita junto comigo, não apenas com a boca, mas com toda a sua alma.
Senhor, eu estou aqui cansado, mas estou aqui. Eu não tenho respostas, mas eu tenho fé. Eu não sei o caminho, mas eu sei que Tu és o caminho. Eu entrego a Ti as minhas frustrações, as minhas tentativas falhas, as minhas portas fechadas. Eu entrego a Ti os meus sonhos, as minhas dores medos. Abre, Senhor, as portas que o homem não pode abrir. Cria caminhos onde eu não vejo saída. Transforma a minha espera em testemunho. Eu confio que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu escolho descansar em Ti, porque sei que Tu és fiel. Enquanto você ora, algo já está acontecendo no invisível. Os céus estão se movendo em seu favor. Os anjos estão sendo enviados para preparar o caminho. As portas estão sendo destrancadas. Não é magia, não é coincidência, é fé. E a fé abre realidades que o olho humano não consegue enxergar. Mas não pense que essa oração é apenas um alívio momentâneo. Ela é uma declaração de guerra contra a desesperança, porque quando você ora, você escolhe acreditar que não está sozinho. Você escolhe colocar a sua vida nas mãos daquele que nunca perde o controle. E essa escolha muda tudo. Agora, quero que você imagine a sua vida como uma casa. Talvez hoje algumas portas dessa casa estejam trancadas. A porta do trabalho, a porta da saúde, a porta da família, a porta da paz interior. Você tenta abrir, força a maçaneta, bate com desespero, mas nada se move. E de repente, em meio ao silêncio, você percebe que existe uma chave nas suas mãos. A oração. Essa chave não é feita de ferro, mas de fé. E quando você coloca essa chave na fechadura da sua vida, Deus começa a destrancar o impossível. É exatamente isso que a Bíblia nos ensina quando Jesus diz em Mateus 7: Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma promessa viva. É a certeza de que a fé ativa portas que estavam fechadas. É a lembrança de que Deus é um Pai amoroso que se alegra em dar boas coisas aos seus filhos. Mas para isso, você precisa se levantar, bater, pedir, buscar. Não é hora de desistir. É hora de insistir em oração. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: mas Deus sabe de tudo, então por que eu preciso orar assim? Ele sabe, mas a oração não é para informar a Deus sobre o que você precisa. A oração é para alinhar o seu coração com o coração dele. É no diálogo com o Pai que você aprende a descansar, que você encontra paz no meio do caos, que você descobre que não é sobre controlar tudo, mas sobre confiar em quem controla todas as coisas. E é nesse ponto que muitos desanimam, porque querem resultados imediatos. Vivemos em um mundo onde tudo é rápido, comida rápida, mensagem instantânea, entrega no mesmo dia. E quando levamos essa mentalidade para a vida espiritual, nos frustramos. Mas Deus não trabalha no nosso cronômetro, Ele trabalha no tempo da eternidade. O que para você parece atraso, para Ele é preparação. O que parece demora, para Ele é cuidado. O que parece silêncio, para Ele é ensino. E quando você entende isso, você para de se desesperar e começa a descansar. Mas descansar não significa cruzar os braços. Descansar significa continuar orando, continuar crendo, continuar caminhando, mesmo sem ver o horizonte. Porque a fé não é andar quando a estrada está iluminada. A fé é continuar andando quando tudo está escuro, confiando que Deus é a luz que guia os seus passos. E talvez agora você esteja pensando: mas eu não tenho forças nem para orar. Deixa eu te dizer, a oração não precisa ser perfeita. Ela não precisa ter palavras bonitas, não precisa seguir uma fórmula. Oração é conversa, é sinceridade. Deus não se impressiona com discursos bem elaborados. Ele se move com corações quebrantados. Se tudo que você consegue dizer hoje é: Senhor, me ajuda, isso já é suficiente. Ele entende cada lágrima, cada suspiro, cada silêncio. O céu inteiro se move quando um filho clama com sinceridade. E eu quero que você leve essa certeza com você. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, que derrubou as muralhas para Josué, que fechou a boca dos leões para Daniel, é o mesmo Deus que está ouvindo a sua oração agora. Ele não mudou, Ele continua sendo o Deus do impossível. E se Ele fez antes, Ele pode fazer de novo. Por isso, eu declaro sobre a sua vida: portas de emprego se abrindo, oportunidades chegando,
projetos sendo liberados, sonhos sendo ressuscitados, relacionamentos sendo restaurados, saúde sendo renovada. Eu declaro que você vai olhar para trás e perceber que cada lágrima valeu a pena, porque o deserto te levou a um jardim. A noite escura te conduziu ao amanhecer. A dor te preparou para a glória. Mas para viver isso, você precisa permanecer firme. Não permita que a dúvida roube o que Deus está preparando. Não deixe que a ansiedade te cegue para o cuidado divino. Continue crendo, continue orando, botando, porque no tempo certo, as portas se abrirão e você entenderá que nada foi em vão. Agora, respire fundo novamente. Coloque diante de Deus aquilo que mais pesa no seu coração hoje. Pode ser uma necessidade financeira, um problema familiar, uma doença, um vazio na alma. Entregue tudo. Fale com Ele. E enquanto você faz isso, lembre-se, você não está sozinho. Milhares de pessoas estão orando junto com você neste momento. Cada uma em sua casa, cada uma com sua dor, mas todas unidas pela fé. Existe poder quando oramos juntos. Existe cura quando levantamos um clamor coletivo. Existe milagre quando unimos nossas vozes diante do trono. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que está conectada a esta mensagem. Tu conheces o coração, a dor, o peso, a necessidade de cada um. Abre, Pai, as portas que estão fechadas. Libera oportunidades Tres Salux. Restaura famílias. Renova a fé. Onde há desespero, coloca esperança. Onde há dúvida, coloca certeza. Onde há medo, coloca coragem. Onde há silêncio, fala com tua voz suave e poderosa. Que cada vida aqui representada sinta hoje a tua presença real, transformadora e fiel. Bloco 3, meu querido amigo, minha querida irmã. Eu quero que você receba essas palavras como sementes que vão germinar no seu coração. Não são apenas frases, são promessas. Não são apenas reflexões, são verdades espirituais que podem mudar a sua vida. E eu te convido a não guardar isso só para você. Compartilhe, envie para alguém que precisa ouvir. Se torne também uma voz de esperança na vida de outro, porque quando você espalha fé, você colhe milagres. E antes de encerrar, quero deixar uma palavra de encorajamento. Não desista. Não importa quantas vezes você já caiu, quantas portas se fecharam, quantas respostas não vieram. Levante-se mais uma vez. Ore mais uma vez. Creia mais uma vez, porque a próxima vez pode ser justamente a vez em que Deus decide virar a chave da sua vida. Você não chegou até aqui para parar. Você não está sozinho. Deus está contigo e Ele já está abrindo o caminho. O Salmo 40 diz: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele se inclina para ouvir você. O Criador do universo se abaixa para escutar o seu coração. Isso não é incrível? O Deus que sustenta as estrelas conhece a sua voz, reconhece o seu clamor e se importa com a sua vida. Você não é apenas mais um. Você é amado, escolhido, chamado para viver algo maior. Então guarde essa certeza. As portas vão se abrir. Talvez não da forma que você imagina, mas da forma que você precisa. Talvez não no seu tempo, mas no tempo perfeito de Deus. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e perceber que cada lágrima foi regada em solo fértil, que cada espera foi preparação, que cada dor se transformou em testemunho. E agora, para encerrar esse momento, vamos fazer juntos uma última oração. Pai amado, obrigado porque o Senhor nos lembra que não estamos sozinhos. Obrigado porque mesmo quando tudo parece fechado, o Senhor continua abrindo caminhos. Eu te entrego minha vida, minhas dores, meus sonhos, minhas esperas. Eu confio que Tu estás no controle, que a Tua paz me guie, que a Tua voz me fortaleça, que a Tua mão me conduza. Eu escolho acreditar, eu escolho confiar, eu escolho esperar. Em nome de Jesus. Amém. Agora, respire fundo e sinta a paz que invade o seu coração. Você não está no final. Você está apenas no começo de algo novo que Deus está preparando. Caminhe com fé, caminhe com esperança, porque as portas vão se abrir. E se essa mensagem falou com você,
Se te trouxe paz, esperança ou força, deixe o seu comentário, compartilhe com alguém que precise e continue conosco no Café com Deus. Aqui todos os dias nos reunimos para buscar a presença daquele que pode todas as coisas. Você não está sozinho. Somos uma família de fé e juntos vamos viver milagres. As portas estão se abrindo e a sua vida nunca mais será a mesma.